Vamos receber com todo o nosso amor, né? Que é muito amor por essa pessoa, com todo o nosso carinho. Vamos receber o nosso querido pastor Miqueias. Amém. Com a sua cara metade, pastora Kézia, super talentosa e uma adoradora, né? Glória a Deus. Bom, tá aqui. Graça e paz. Amém. Boa noite. Me chamo Miqueias. Amém. Graça e paz. Amém. Tome assento, por favor. Uma honra sempre estar em Floripa e vir na minha casa espiritual, que é a Livre, e poder rever amigos e irmãos. Poder estar aqui em unidade com o corpo de Cristo, lembrando sempre que o que nos une é maior que até o time que a gente torce. Glória a Deus. O que nos une é maior que o Vasco, que o Flamengo, que o Figueira, que o Avaí. Quem crê, diga glória. O que nos une é o amor de Deus, é a graça perfeita, é a bondade do Pai, e é por isso que nós estamos aqui. Ninguém está aqui hoje porque achou legal estar aqui, ou porque não tinha outro lugar para ir. Ninguém está aqui porque quis apenas vir à casa de Deus. Nós estamos aqui porque o que nos atrai é um amor, obrigado pastor, um amor de um pai que nos ama da forma que somos e ver em nós o que muitas vezes nós não conseguimos ver em nós mesmos. Ele vê chamado, desígnio, capacidade. Ele vê em nós altruísmo. Ele vê em nós filhos com corações de servos. Amém? Quero falar hoje sobre servir, sobre voluntariado. Glória a Jesus. Eu já preguei aqui nesse texto e eu quero voltar a falar. Abra a tua Bíblia a pedidos. 1 Crônicas, primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, ó. Primeiro livro das crônicas, capítulo 13, verso 12. Diz o texto: E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Eu queria pedir a você que lesse o verso 13, verso 14, melhor, perdão. Em uma só voz, com toda a força, coloque força aí nos teus pulmões e vamos ler em alto e bom som o verso 14. Vamos lá? Assim, como ensaio foi uma bênção, mas pode melhorar. Vamos lá? A figura da arca em Israel, ao longo dos anos, das eras, dos séculos, se tornou um simbolismo nos dias de Davi da presença de um Deus que manifestou a sua glória, a sua Shekinah, o seu poder no deserto, quando libertou o seu povo das mãos de Faraó. E Deus deu a Moisés as medidas da arca, a matéria-prima, que tipo de arbusto, de madeira deveria ser confeccionada, extraída. Deus deu a medida, a largura. Deus foi nos detalhes de calafetar
porque a madeira de acácia ela era retorcida e não conseguia, o artífice não dava conta de planar ou aplanar de forma em que ela pudesse ficar sem alguns buraquinhos, algumas roturas. E Deus manda calafetar com ouro fundido, né? Aprovado no fogo. E há todo um simbolismo na construção e desse utensílio sagrado que ficou no último compartimento do tabernáculo, o chamado lugar santíssimo ou santo lugar. Anote, se você está anotando, essa referência aonde foi que Deus instituiu, pediu a Moisés. Êxodo capítulo 25, verso 10, está lá a confecção da arca, né? Feita de madeira de acácia, 1,10 m de comprimento, 70 de largura, e tinha todos os simbolismos proféticos, desde a vara de Arão, o pote de ouro que representava a provisão do maná, as tábuas do testemunho ou tábuas da lei. Ok. Aonde eu quero chegar sobre servir com todo filho que tem um coração de servo, é que Saul, primeiro rei constituído em Israel, Saul não reinou com a arca, ele despreza a arca. É bem verdade que nos dias dos profetas em Israel, era mais um simbolismo, era mais um utensílio sagrado, um memorial, porque Deus trabalhava de forma, ainda que por medida, falava por meio dos profetas. Nos dias da instituição, da criação melhor, da arca, era um simbolismo que atraía a presença de Deus. Então tinha todo o seu ciclo, o seu período. Mas Davi entendia que a arca representava, ou seja, é o que estamos aqui hoje no templo ou na edificação, nesse prédio. E nós sabemos que eu e você somos igreja. E por que estamos no ajuntamento? Porque a bênção, a longevidade, a vida saudável espiritual na convivência, na unidade, Deus se faz presente. Então ter a presença da arca no governo, no reinado de Davi, era muito mais do que apenas um memorial. Davi certificava que a arca, de fato, para ele, apontava para um cuidado e para uma referência, uma adoração a Deus. Davi tem a incumbência de restaurar a adoração, tem a incumbência de restaurar o tabernáculo, que nos dias de Saul fora caído. O Senhor não visitara mais o seu povo depois da morte de Samuel. Agora preste atenção aqui, que para resgatar essa arca, ela ficou por 20 anos numa colina, numa região chamada Kiriat Jearim. Ela ficou na casa de um parente próximo de Davi, irmão de Davi, Abinadab, e ela ficou lá 20 anos. Quando ela veio à casa de Abinadab, a arca estava em poder dos filisteus por 7 meses. Ela trouxe vários danos, desde a saúde física à perturbação aos filisteus. E ela então não é mais um amuleto da sorte, e os filisteus tentaram devolver a arca do que eles tinham de melhor. Então eles vão trazer em carros de bois, carros de ferros, e vão introduzir a arca. E não acontece mais nenhum dano aos filisteus. A arca então está na casa deste irmão de Davi. Os filhos deste homem, Uzá e Aiô, crescem vendo a arca, sabendo a história da arca, que nós resumimos aqui, e eu sei que você conhece a história. Mas Davi, ao assumir o reinado, ele então conclama todo Israel. Ele levanta 30 mil homens valentes das tribos, convoca os príncipes e chega a um consenso que deveriam retomar, trazer a arca de Deus a Jerusalém. Ele já não é de Judá, mas ele é rei
estabelece Jerusalém como a capital de todo Israel e a capital aonde se deve instituir o tabernáculo, e agora ele precisa da arca. Ele vai com essa comitiva, e todos sabem que ao retirar a arca, vão usar a mesma filosofia ou a mesma cultura dos filisteus, em carros de bois. E o próprio Deus então, como se pudesse dar um tapa no traseiro da junta de bois, os bois estão, um dos bois tropeçam e a arca está por cair. E aquele menino que cresceu diante da arca, com todo carinho, com todo amor, com toda inteireza de coração, com toda pureza, com toda boa vontade, põe a mão na arca para evitar a sua queda. E ali vem a ira de Deus, vem uma fala de um Deus de princípio. E Uzá morre diante de Davi, diante do seu pai, diante de todo Israel. Davi ficou muito alarmado, ficou sobressaltado, ficou desesperado. E com isso, Davi olha a arca como uma bomba relógio. Davi olha a arca como algo que não é mais, entenda a minha conjectura, o que poderia para o seu governo ser a vontade da graça, da misericórdia, do poder, da unção, da glória. Agora essa arca que matou o seu sobrinho é uma bomba relógio. Então ele vai procurar dentre os moradores daquela colina, daquela região montanhosa, quem pudesse estar com a arca. E chega ao seu conhecimento de um certo Obed, que também conhecido por sua origem, ele é edomita, Obed Edom, e também andou pelas terras dos filisteus. Então ele também tem a sua última moradia, que era a terra dos geteus, dos gigantes, de toda a terra dos filisteus. Então ele é chamado no meio dos moradores, dos vizinhos ali, como Obed, o seu nome de batismo, Edom, edomita, de origem, o geteu. Para Israel e para a concepção do homem israelita, ele, ainda que fosse um levita, um servo, né, ele tem uma raiz de quebra de aliança. Os edomitas são filhos da geração de Esaú com as cananeias, que nasceram homens vermelhos, homens que, desde o biotipo da melanina, de todo o contexto da etnia de um hebreu, já se quebrava o pacto ali. E além dele ser um filho desnaturado, ou melhor, um bastardo no meio dos que se dizem legítimos, ele também tinha uma aliança, ou havia morado, vivido nas terras dos inimigos de Israel. Então Davi manda com que esta arca esteja na casa de Obed-edom. Escute isso, Davi nunca perguntou se Obed-edom queria receber a arca. Davi é rei, e aquela bomba relógio, que acabou de matar um ser inocente, vai para a casa de um ser que não é da terra, que não tem nada a perder. Você está aqui ou não? E em 3 meses, quanto tempo? 3 meses. Não, me ajude, quanto tempo? 3. A presença da glória, a presença de um Deus que tem o poder, mudou a vida, a família, tudo que ele tinha, a vida de Obed-edom, num giro de 360 graus, Deus mudou a história de Obed-edom. Se você estiver anotando, anote aí, por favor. Quando a Bíblia diz que é tudo, tudo na Bíblia é tudo. Hello? A Bíblia não é a palavra de Deus por meias verdades. A palavra de Deus existe antes da confecção da Bíblia. E a Bíblia, 40 livros, ou melhor, 40 autores, com 66 livros, compilados em quase 1.600 anos, autores diferentes, mas o mesmo Espírito da palavra fez com que a palavra viesse se manifestar de forma escrita, de forma profetizada, revelada, mas a palavra de Deus que se manifesta nas Santas Escrituras, esta mesma palavra operava sem
com que eles tivessem o manual, palavra de Deus, expressa, manifesta. Escute isso. E a vida conjugal dele foi abençoada, porque tudo é tudo. A área sentimental foi abençoada. Dá um glória a Deus se você crê que prosperidade não é o ter, não é o muito, mas também o ter e o muito faz parte da prosperidade. Hello? Glória a Deus ou não? E um belo dia Davi fica ciente que Deus operou de forma extraordinária e mudou a sorte da casa de Obed-edom, o geteu. Davi então vai pelo modo certo do princípio, convoca sacerdotes, levitas e sacrifícios para o contexto da época. E Davi agora vai não levar a arca no carro, em juntas de bois, vai levar como se for instituído lá em Êxodo 25, os sacerdotes, os levitas estão levando a arca, a cada 6 passos vão sacrificar, todo um ritual. Escute isso. A pergunta é: por que é que Davi então teve forças para trazer a arca? Porque ele viu que a glória, que a manifestação e bondade entrou na casa de um improvável. De alguém que era carta fora do baralho, ou carteado. Alguém que não era contado como alguém que tinha pedigree para portar glória e presença. E a pergunta que eu quero te fazer é esta: será que Davi não entendeu que a moleza, a sopa ia acabar? E Obed-edom, aquele desgraçado? Ué, como é que a arca, que a presença de Deus muda a vida de alguém em 3 meses, se ficou na casa dos crentes certinhos, bonitinhos, legítimos, 20 anos e não fez nada? Porque a diferença entre a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom foi um coração quebrantado, pronto para servir. Independente do título, da honraria, da família, da origem, independente de quem ele era, independente do que ele poderia fazer, ele simplesmente decidiu servir. E servir não é apenas o esforço físico, não é apenas o ativismo, não é apenas a nomenclatura, é muito mais do que esses adjetivos. Servir está na qualidade da identidade de quem é filho. Porque os religiosos servem pelo rito, os religiosos servem pela imposição, os religiosos servem pela escala, os religiosos servem por causa de uma agenda semanal. Os filhos servem porque entendem que o viés de agradar o coração do pai, de fazer o pai sorrir, de tocar o coração do pai é servir. Servir no altar, servir fora do altar, servir a comunidade, servir o próximo, servir a igreja local, servir com a vida, servir com amor, servir. Nós somos chamados para servir. Aleluia. Aleluia. Então, se a sopa acabou, então durou 3 meses. Quem prosperou, prosperou. Quem não prosperou, não prospera mais. Então, Obed-edom poderia ser essa figura emblemática, singular. Farinha no prato, meu pirão primeiro. Eu não sou gerado aqui, recebi o meu quinhão, estou bem, estou com o meu Porsche na garagem, minha família está legal, plano de saúde, ninguém tinha dente na boca, implantei dente de porcelana de todo mundo aí, eu vou, lua de mel, estou morando nesse triplex aqui, Deus abençoou minha vida em tudo. O cara tirou o mel da minha boca, mas eu estou bem, estou com a caderneta lá de poupança, estou com o investimento aqui, está tudo resolvido. E aí eu te trago para a ordem cronológica dos fatos. Vai para 1 Crônicas, capítulo 15, e veja o que esse cara mostra para a sua geração, e você vai entender porque é que Deus o abençoou em tudo. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 18. E com eles, a seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Bene, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, só nome lindo,
Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Sabe o que ele fez? Ele vai provar que o que ele recebeu foi muito além do ter e do que ele poderia fazer, realizar. Ele entendeu que a arca, ou que a presença da glória de Deus na vida de um ser, na vida de um homem, de uma família, faz com que o seu coração se incline, independente dos fatos, independente das circunstâncias, porque você deve conhecer alguém que no pior momento da vida estava na casa de Deus, melhorou um pouquinho, adeus casa de Deus, rimou, né? Adeus casa de Deus, que trocadilho. Ou no melhor momento da vida estava na casa de Deus, e no pior momento ficou magoado com Deus e parou com Deus. Essas controvérsias da nossa humanidade. Aí você pega um cara e decidiu ser porteiro, rico, com a vida resolvida, e andou mais de 100 quilômetros da sua casa, Quiriate Jearim, Jerusalém. Eu não sei a quem ele convenceu, mas isso foi notório. Tanto foi notório que está registrado no livro que foi compilado, o primeiro e o segundo livro das crônicas, para contar as histórias dos reis de Israel e dos valentes. Ele entrou. Ele teve que ter a sua vida nos anais, nos registros de quem constrói a história. Por quê? Porque ele ficou rico? Não, porque ele decidiu servir. Ninguém faz história dizendo que é, mas você faz história dizendo para que veio. Mateus capítulo 20, verso 28, é a menção para nós nesta noite. Mateus 20, verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele é Filho de Deus, ele tem a glória do Pai, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi criado antes de todas as coisas, e todas as coisas que veio a existir foram criadas por meio dele, para ele e por ele. Mas decide encarnar, decide se tabernacular na condição de palavra existente, verbo, habita entre os homens e vem numa missão de servir. Ei, faz história ou não faz história? Por quê? Porque o que você faz hoje, com talento, o que você desempenha hoje, isso é para a tua carreira secular, isso é para a igreja local, para a questão familiar, para as bases da nossa vida. O que você faz hoje, você pode ser o melhor. Amanhã tem um outro melhor que você, mais vocacionado ou especialista no que pode ser feito. Ninguém é insubstituível, dá um glória a Deus por isso. Ninguém vai ficar para semente, dá um glória a Deus por isso. Mas só tem um jeito, uma maneira de você marcar o seu tempo. É fazendo com que, é ter a atitude que Obed-edom teve, que aponta para o ministério de Jesus. Verso 24. Eu estou em 1 Crônicas 15. E Sebanias, Jeosafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Um cara com dízimo altíssimo decidiu ser porteiro da arca. O que era o porteiro? A tenda já não era aquela tenda do passado, o tabernáculo de Moisés. A tenda, ela era uma, vê se compreenda por favor, mas era de texugo ou de couro talhado, um cheiro insuportável, e por isso ela é tenda aberta, mas ela tem as suas estacas com suas cordas alongadas, mas ela é aberta. Mas a arca ficava no centro, dando referência a essa continuidade de vida com Deus, de fé em fé, de glória em glória. A arca não ficava na porta, a arca não ficava jogada, ela ficava ao centro. E qual era a figura de entrada, de acesso? Era a pessoa do porteiro.
Então ninguém entrava, ainda que ela fosse aberta, ninguém adentrava ao tabernáculo apenas por ver a arca. Tinha um processo, e esse processo é a nossa vida. Tem muita gente que briga para dizer, para fazer, para falar, para querer impressionar, mas ninguém começa do jeito que tem que começar. Tem muita gente brigando por posição, que na verdade, os holofotes que estão aqui sobre mim, diante de Deus, os holofotes podem brilhar, resplandecer na vida de alguém que não aparece na congregação como um ministro de louvor, como músico, como líder, como o coral. O que é ser porteiro? É começar de forma correta. É uma redundância, mas é começar do início. Você está aqui ou não? Ele não poderia brigar e dizer assim: eu conheço a fórmula, deu certo lá em casa, vou ficar do lado da arca, eu vou ser porteiro. Por que ser porteiro? Porque o ser porteiro não é uma humilhação, pelo contrário, te dá a proximidade com a presença, porque não há como refletir sobre reino, sobre evangelho, se não for por esse acesso de servir. Aleluia. Todo mundo que quer adorar e trazer a sua oferta passa por Obed-edom. Imagine que coisa linda. Foi você que a arca esteve por 3 meses? Foi. Fala baixo. Não. Mas você está lá em Kiriat Jearim, mora lá. E você veio para cá. Mas por que você não ficou lá perto? Porque você já tem intimidade. Não, o reino não é assim. Qual o problema nosso? Quanto mais o tempo passa, a gente fica folgado no reino. A gente é espaçoso. Sumiu glória. O cara tem uma vida resolvida e por ser resolvido, não tem problema em estar na porta. Qual é o problema em que as pessoas brigam por posições? Porque não são resolvidas. E brigam porque não sabem para o qual foram chamados. Porque se soubessem, não brigavam. Seja porteiro. Mas se você for porteiro por causa da presença e da glória, você escreve uma história. Poxa, eu queria ser igual o pastor Cristiano. Falar, bispa, o pastor Cristiano, ele está bem sulista. Ele está muito educado, ele está polido. Ele é carioca, não sei quem, todos sabem. Tomamos um café hoje, né? E ele todo polido. Eu fiquei olhando para ele. Falei, vontade de lembrar ele sobre Duque de Caxias. Ele falou assim: será que eu posso tomar café? Eu falei: Jesus, senta aí no lugar da Kézia, a Kézia está dormindo. Foi lá no Metre. Eu não estou hospedado. Eu falei: Jesus, posso tomar um café? Aonde paga? Eu falei: rapaz, esse sul faz bem, né? Comparando com o carioca, o sul é muito ordeiro, muito, né? Haja vista que o Lula saiu daqui corrido e voltou também. Aleluia. Não faça de cabeças humanas degraus, porque todo aquele que busca por poder é porque jamais conheceu o que é o poder de servir. Coisa linda é olhar para Obed-edom, mas entenda isso: porque Obed-edom ele decidiu ficar na porta? Porque o rei é Davi. Davi nunca teve essa experiência. O irmão de Davi tampouco. O improvável teve, mas isso não deu direito a ele dizer: eu sou o cara, Davi. Não. E há muita gente assim. Começa a discipular um grupo, já se sente pastor do grupo.
começa a cuidar de um ministério, já se sente o cara ou a cara, aleluia. Entenda aqui, o meu artigo. É isso aí, é isso aí. Definido, indefinido, masculino, defini, a. Um exemplo aqui, mesa de som, isso aqui é minha vida, se me tirar eu saio da igreja. Como é que a gente vê a igreja hoje? Como rodoviária. As pessoas, a nossa geração está tão doente. Eu estou falando para você, não necessariamente porque você precisa ouvir essa palavra. Quem sabe aí na sua mentezinha você está assim, pô, fulano tinha que estar aqui. Mas com a sua atitude com essa palavra, você pode reproduzir essa fala. Amém ou não? Amém. Porque se você não decidir começar do início, aqui é mais uma igreja. É mais um ponto de acesso, entrada e descida de uma rodoviária. Eu morei nessa cidade. A maioria dos ministérios que surgem, são criados com crentes que foram de outras igrejas. Uma ramificação. Aonde isso é crescimento? Eu não sei se isso confronta a tua teologia, mas eu estou te falando como um bisbilhoteiro aqui de Floripa. Verso 21. Não taca ovo em mim não, hein? Taca na bispa, no Cristiano, eles que me trouxeram. Tomate. Verso 21. Eu sou crente religioso, então vou ler aqui na minha Bíblia, aleluia. Tem ali o telão, mas vou ler aqui, aleluia. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-Edom, esse cara está de noite, ele está de novo aqui. Jeiel, Azazias, o cara virou arpista, virou músico. Não bastasse ser porteiro, virou músico, entrou na aula de música, aula de canto, teve que aprender. Escala inferior, superior. Teve que aprender sobre teoria, sobre solfejo, sobre harmonia, melodia, ritmo. Um cara que tem uma geração, ele é oriundo de maldição. Ele não se contenta apenas em ser porteiro, mas ele busca o quê? Na medida que ele serve, ele vai crescendo. Então entenda que quando se há alegria no que você faz, Deus propicia a você um crescimento. Amém. Se amém foi amém, aleluia. Pode melhorar. Sobre Seminite ou Semiramote, para sobressaírem o canto que se fazia perante a arca. Você sabe quem foi o maior arpista da história de Israel? O rei Davi. Então isso entende que o cara tem o rei como referência. O que ele faz? Quero fazer também. É forte. 1 Samuel capítulo 16, verso 23 diz que quando o Espírito da parte do Senhor, ou seja, da vontade permissiva de Deus, Espírito das trevas, de tormento, de pânico acentuado, dominava a mente, as emoções de Saul, Davi, com a harpa, no dedilhar, isso é servir, porque por diversas vezes Davi teve que ir lá. O que houve? Está endemoniado. O que houve? Surtou. O que houve? Pânico, quebrando tudo. Aí Davi chegava, imagine o medo, e Davi ia ficando, e Saul ia ficando aliviado. Sabe o que é isso? Primeira Crônicas capítulo 16, abra por favor, ou melhor, coloque na tela, aleluia, glória a Deus. Verso 4. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar o que houve? E louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber, verso 5, Asaf o chefe, Zacarias o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia,
Obed-edom, virou cantor. Fala para o teu irmão, virou cantor. E Jeiel com alaúdes e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Presta atenção, aqui está a arca, começou servindo. Você pode ser o cara no que você faz. Você pode ter competência na tua carreira profissional. Não te dá a patente de você querer ser pastor da igreja. Reino é outra vibe. Reino é uma outra dimensão. E se você quer reinar em vida, você precisa deixar com que os princípios do reino tomem a tua vida. Leve você a esses níveis de crescimento. Por quê? Hoje se fala muito em voluntariado. Glória a Deus. Fui pregar numa igreja semana passada, que o cara que me recebeu no estacionamento era simplesmente um médico, cardiologista, aleluia, já de jaleco, dizendo: entra, fica, e o culto rolando lá na igreja, mega igreja, e o cara é médico, mas ele é médico como estratégia do reino. Ele vai servir, ele vai ser um brilhante, mas no reino ele é mais do que um médico, ele é filho que serve, e se agrada ao Pai estar aqui, eu vou fazer o melhor. Nunca entre nessa rota de achar que o que você faz, outro não pode fazer, ou o que você faz é demais, aonde os pastores, os bispos, os líderes estão usurpando você, sugam você. Isso não é sentimento que norteia o coração de um filho. Filho que tem a marca do servir, ele é levado à exaustão, ele cansa, sim, ele é ser humano, ele tem fadiga, sim, mas quando ele lembra do altar e quem é o Pai, querido, suas forças são renovadas. O crescimento não se dá por talento, porque nem todos possuem talentos e habilidades, mas se você servir em amor, o talento que te falta, o Espírito do Senhor te dará. A capacitação que te falta, Ele ampliará. Era para você pelo menos dizer um amém, dizer: eu recebo essa palavra. Eu recebo. Verso 37. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante ela, segundo se ordenara para cada dia. Verso 38, também deixou a Obed-edom. Quem deixou? O rei, já tinha acesso ao rei. Qual é o problema de muitos que servem, são talentosos? Se utilizam de amizade, de aliança e dos adjetivos que a gente possa dizer. Hoje eu li uma frase muito boa: o fato de termos unidade não quer dizer que essa frase tem sentido. Tamo junto, coisa de carioca, amém? Nem todos que dizem tamo junto estarão. Por quê? Porque você descobre o caráter, são nos dias maus. E o que faz a diferença? Qual é a superação nos dias maus? Quem está disposto a servir. Se você encara o reino de Deus como um grande obstáculo na sua vida, reveja seu conceito, ou seus conceitos de vida cristã. Se você admira bispo, bispa, pastores, dizendo assim: como é que eles aguentam estar no reino? Essa compreensão, ela é enfadonha para você. Então, se ela é enfadonha para você, você precisa rever conceitos. Porque o que é o reino para você? O reino para você deve ser ponto de partida e não de chegada. Diga comigo: rico, vida resolvida, famoso, porteiro, músico, cantor. Por que cantor? Porque os coristas, com as suas vozes definidas, ficavam perto da arca. Os músicos ficavam pertinho da arca. Ou seja, o que me torna servir em amor, com alegria,
é não perder a presença desse Deus que é Pai, Aleluia. é não abrir mão da glória desse Deus que é Senhor de toda a terra. Então eu me esmero, eu me lanço, mas eu não posso perder essa identidade. Essa mensagem mexe comigo. Essa mensagem, ela é muito forte. Verso 38 diz que Obed-edom já estava com os seus irmãos. Note, ele vem sozinho. E na medida que ele cresce no reino de Davi, ele se torna referência para os da sua casa. Sua família de origem são em número de 68 pessoas. Está ali. E agora vem a Obed-edom, filho de Jedutum, e a Oza, para serem porteiros. Ele cresce, mas ele passa para gerações que o segredo é começar do começo. O segredo é cada um se posicionar no seu lugar. E não é demérito se você não tem holofotes dentro da liturgia da congregação. Para Deus é um peso de glória, é um peso de renovo, de unção, porque todos são filhos. Escute isso. Ele conseguiu fazer com que o seu meio, a sua geração, começassem como porteiros. Não se contente apenas em querer que a tua casa esteja no altar de Deus. É promessa de Deus salvar, curar, libertar. Mas entenda que o reino não é lugar de parasitas. O reino não é um lugar, e Samuel, e lá em Ezequiel capítulo 34, descreve 7 tipos de ovelhas. E vai falar de uma ovelha gorda que só come, obesa. Eu não sei se eu me enquadro por causa dessa. Mas tem bariátrica hoje, né, amor? Balão, né? Fechar a boca também. Tem esse negócio de fechar a boca também, né? Mas escute isso. Não se contente apenas em ver parente, quem você ama, na casa de Deus. Se é a tua geração chegar aqui e ver que você faz, porque você tem prazer de ser filho e tocar o coração do Pai, você acha que eles serão parasitas da fé? A maior pregação não é aquela que eu estou aqui falando com você. A maior pregação está no que eu sou. A maior mensagem é meu testemunho. Vocês estão cansados ou é assim mesmo? Preste atenção. Lá atrás, improvável. Agora, referência. Qual foi a escola? Voluntariado. Servir. Serviu enquanto porteiro, músico, cantor, está servindo. E cresce. E por que cresce? Porque no reino, essa é a cadeia de crescimento. Aquele que deseja ser o maior, seja o menor. Aquele que deseja ser o primeiro, que sirva seu irmão. Vai para o capítulo 26, por favor. Davi começa os preparativos para a construção do templo, e Deus vai adverti-lo que ele não pode, mas o seu filho Salomão, o Gedidias, será levantado por Deus para construir o templo. Agora, olha o que acontece com Obed-edom, verso 15. Eu queria que você lesse em alto e bom som. Leia para mim o verso 15 no tempo 3, com toda a força. Você quer que eu conte em quê? Em português, em inglês, em mandarim? O que você quer? Em português hoje, aleluia. 1, 2, 3. Eu só ouço a voz da bispa e do Cristiano. Sangue do Cordeiro. Vamos lá, gente. Vamos lá.
Depois você lê todo o capítulo 26, você vai entender o que eu estou dizendo. Sabe o que Obed-Edom se tornou? Administrador dos tesouros particulares do rei. A porta do sul apontava para riquezas pessoais do rei. O que é isso, pastor? Uma espécie de ministro da fazenda pessoal do rei Davi. E os seus filhos se tornaram tesoureiros, administradores, OIMs, diretores financeiros dos bancos, depósitos do ouro, da prata, da riqueza do rei. Era a banda do sul. Capítulo 29, por favor, verso 4. Davi começa a tirar do seu depósito o que lhe custasse. Ele convoca o povo para trazer a oferta, e agora ele diz: do ouro e da prata particular, tudo quanto eu tenho, eu vou dar para a construção do templo. Aí vem a quantidade. Você sabe quem liberava? Quem assinava o cheque? Junto com Davi? Obed-Edom. Casa dos depósitos. Era a banda do sul. Ai, meu Deus. Ai. Jesus. Se você servir, fique tranquilo. Você pode ver alguém muito melhor, capacitado, caiu de paraquedas, não dá nem bola para você. Aparentemente, no mundo dos humanos, a matemática é que ele é 10 e você é 5,5. Mas se tem algo que não fica escondido, é este amor que você tem com o Pai, ou para com o Pai. E com o passar do tempo, este amor é revelado, porque o próprio Espírito Santo revela quem somos na congregação. É por isso que a palavra diz que aquele que usa de engano não ficará de pé na congregação. O que é servir? Está pronto, não apenas para executar, mas está pronto para amar. Eu ganho da Késia todos os dias. Eu ganho mais porque eu falo mais. Eu falo para a Késia: já te falei que te amo hoje? Ela já, eu sufoco ela, aleluia, glória a Deus. Eu não espero ela falar eu te amo, eu sufoco a Késia, eu te amo. Poxa, você está linda. Ela não diz que eu estou lindo direto, mas eu falo, confessando aqui, terapia. O que é isso, pastor? Servir é se antecipar. Servir está ligado ao que você é. Eu sou filho, sou irmão de Jesus. Eu sou herdeiro desta graça, que não me exigiu nada, que não me impôs alguma coisa em troca, mas pelo simples fato de eu ser filho, esta graça me alcançou. E servir é apenas a resposta da escolha. Servir é apenas uma característica de um Deus que não me pediu nada, mas me mostrou pelo seu amor em servir, dando-me a vida, dando-me o resgate, dando-me um nome com Cristo nas regiões celestes, me fazendo reinar como filho, herdeiro, príncipe do seu reino. Ei, levanta a tua cabeça, firma os teus passos, não entre nessa ruptura, nessa colisão dos humanos, fadigado, cansado. O corpo cansa, a mente também cansa, mas o espírito está pronto. Que espírito é esse? É o espírito de um Deus que conecta por meio do Espírito Santo o seu amor e renova as minhas forças. Você pode chegar aqui combalido, nem sei que palavra é essa, mas achei bonita, aleluia. Você pode chegar aqui cansado, mas o fato de estar na casa do Pai, estar numa praça, onde quer que você possa estar pronto para servir, no WhatsApp, você pode estar pronto para servir em qualquer momento, em qualquer hora. Ah, querido, isso é abastecer o teu tanque. Você pode chegar aqui de tanque zero,
você sai abastecido. Alguém pode solicitar você, talvez no momento que você não quer, no momento que você não deseja. Eu ouvi ontem da boca de um amado, conhecemos ontem, ele já nos conhecia aqui, foi nos levar no hotel e ele foi falando, no dia da morte do pai dele, o pastor dele estava na praia, e pasme, no sepultamento do pai, a igreja católica local, o padre, as beatas, amigas do pai desse amado, se propuseram, nós podemos fazer a missa? Ele falou, meu pastor não está aqui, minha igreja pode fazer. Ele falou, pastor, isso foi um golpe, eu ainda fiquei, mas machucou o meu coração, embora tenha um disco antigo, quem é da época do vinil, dá uma glória a Deus aí, 2 lados, o lado A, lado B, mas eu peguei o que essa pessoa expressou e eu aplico para o voluntariado, para o servir. Falou 20 e tantos anos naquela denominação, sendo dizimista ofertante. No dia que eu sepultei meu pai, o cara estava na praia. Eu falei, mas a praia era distante do lado. Mas era férias dele? Não. Mas era compromisso? Não. No final o filho dele chegou lá. E eu tive que ver um padre, as carolas, fazendo o sepultamento do meu pai. O que é isso, pastor? Porque servir não é placa. Não sei se isso machuca a tua teologia. Servir não é ser evangélico, protestante, católico. Servir é estilo de quem é filho, que vai servir sendo porteiro no pior momento, que vai servir recebendo a arca, vendo quem tocou nela morrer, e você tendo que ter a arca dentro de casa. Imagine que cena constrangedora. Não mexe aí não, filho, não mexe aí, a gente não é crente. O rei que botou em casa não mexe não. O cara que era crente na igreja lá em cima, é uma ladeira, lá em cima, morreu. Não mexe não. Oi, arca, bom dia. Obed-edom, pronto para servir. Quero orar por alguém que deseja servir. Se for você, vem aqui, vamos orar juntos. Enquanto a Késia vai estar cantando, louvando. Aleluia. Você sai daqui hoje renovada, renovado. Quem sabe a luta, a guerra tem sido implacável contra você, mas servir é uma arma que destrona toda e qualquer impossibilidade. Cante, Késia, ministre. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Não era escolha de ninguém, jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz,
fui separado para ti. Quem sou eu não era escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Deus sabe do limite, da exaustão que se encontra a tua alma. Ele é o Deus que sonda corações, esquadrinha rins. Ele vê o que está no recôndito da nossa alma, só Ele sabe. Ele permeia. Ele sabe o que deve ser feito. Mas muitas vezes a gente resiste com as nossas ações. Essa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu estou agindo, eu vou continuar agindo, eu vou continuar realizando. Mas você precisa decidir ser parceiro, ser filho, servo, engajado neste crescimento, nesse grande acontecimento, nessa grande atmosfera de fé. Antes daquele episódio, a vida monótona, apática de Obed-Edom em sua casa, era mais uma família, mais alguém improvável, mais um improvável, marcado pela origem, pelos sofrimentos da vida. Quando ele experimenta o que é glória e presença, ele entendeu que para manter a chama acesa era servir. Que esse espírito de servo tome o teu coração agora. Que o mesmo espírito que conduziu o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, batize você aqui e agora, hoje, para que você não faça da casa do Pai uma rodoviária, para que você não crie um tipo de relacionamento de barganha, um tipo de relacionamento no que lhe convém ou no que lhe convier, mas que você crie um relacionamento de servir em amor, por amor, para Deus, em Deus e por Deus. Para Deus, em Deus e por Deus. Põe a mão no teu coração. Eu ministro agora paz, quietude, do alto da tua cabeça, planta dos teus pés, renovo, para estar de pé, para caminhar, para frutificar. O teu chão não foi tirado,
O teu chão é o Senhor, é a promessa, é a palavra. Ele te toca, filha, Ele te renova. Orebacando, orebarabassaia, erebarabacando, chocotorobandaraxai. Espírito de Deus, que alivia as bagagens, que tira de nós o sobrepeso. Eu te peço agora, toque na vida da nossa irmã Fábio. Só tu pode, está na tua palavra, no Salmo 30, verso 5. É o Senhor quem enxuga as lágrimas. Sol da justiça nasça sobre a vida da tua serva, da casa dela, como ela tem te pedido, por favor, meu Pai. Vem com teu bálsamo. Nós somos improváveis sem ti, mas contigo, ó Deus, o improvável se torna uma referência para a sua casa, de força, de estaca, de alento. Ah, Espírito Santo, tu levas, porque tu és intercessor, tu levas agora a aflição, o peso, a dor, a perda, o opróbrio, tu levas agora diante do Pai, por meio de Cristo Jesus. Interceda agora, porque tua serva continuará servindo em amor, por amor. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo a tua vida. Seja ativado na tua vida, nem o mal lhe condene, nem o peso de dor seja maior que o chamado, nem o peso de constrangimento seja maior que o dom de servir. Todo filho tem este dom, servir. Seja ativado o dom de servir. Seja ativado o dom de servir. Seja ativado o dom de servir. Servir em Deus e por Deus. Servir. Servir. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome daquele que é Senhor. Em nome daquele que decidiu servir. Em nome de Jesus eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos. Oh, em nome de Jesus. Chorebará. Você que ora em línguas espirituais. Seja ativado agora o dom de servir. Você vai vencer essa batalha servindo. Você vai ter a superação servindo. Você será melhor. Você vai ser perito no que você tem feito. Você vai crescer. Você vai crescer no talento. Há um nível de capacitação vindo sobre você hoje. Porque você almeja a presença, a glória de um Deus que é Pai. Eu te abençoo aqui hoje. Eu confirmo aqui hoje sobre a tua vida o favor de um Deus que é Pai. Aleluia, glória a Deus. Improvável, mas escolhido. Essa é a nossa mensagem. Não importa quem você seja, o que você tenha, o que importa é que você foi escolhido por Deus. Amém? Pastor Cristiano quer falar alguma coisa para encerrar aqui? Pessoal, o pastor está aqui. Ele veio servir. Ele veio servir. Escravo, né? Ele veio nos servir. Tem 5 livros aqui, cada um custa R$30. É sobre batalha espiritual por princípios bíblicos, tá? Então assim, semeia, tá? Você que puder, semeia. São R$30. Não são R$30, é uma semente isso aqui, amém?
Então eu quero convocar você, tá joia? Vamos aqui para ele, depois você me procura aqui, os livros vão estar comigo, tá joia? Sexta-feira que vem, nós estamos juntos de novo, tá? Eu queria agradecer, pastorzão. Cadê, pastor? Sumiu? Arrebatado? Foi um presente de Deus para nós, tá? Tá bom? Inclusive, eu estava comentando com a bispa ali, essa mensagem de serviço para o filho emociona, né? Amém? Deus abençoe a todos. A bispa vai falar um pouquinho. Então tá. Quer falar mais nada? Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Tenho certeza que essa mensagem vai remoer no seu coração. Tá joia, gente? Deus abençoe a todos. Senhor, nós te agradecemos por cada palavra que foi proferida em teu nome, por essa ministração tão valiosa, Senhor, sobre o serviço, sobre o amor, sobre o filho que serve. Nós pedimos que a tua bênção venha sobre cada um que aqui está, cada família que aqui está representada, leva cada um aos seus lares, com segurança e na paz, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Se puder dar mais um abraço aí na pessoa que está do seu lado, e diga para ela que sexta-feira que vem tem atitude aqui. Aleluia.